dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois, morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Se eu fosse dar um título para essa mensagem, é o título que inclusive está aqui. Edinho perguntou o título para a mensagem, eu disse, coloca aí, quando as coisas vão de mal a pior. Sabe quando a situação está ruim, você diz assim, rapaz, não pode piorar, aí ela piora. Aí você, não, mas agora pior não fica, aí fica pior ainda. É o que está acontecendo aqui. As coisas, a quantidade de gente que abriu um sorriso aí deve ter passado por isso já, né? As coisas indo de mal a pior. Acontece. Você pensa que não pode piorar, piora. E é o que está acontecendo aqui. A história o começo da história com esses personagens. Essa história, conforme relata o versículo 1, ela se passa nos dias dos juízes. Então, o que era comum nos dias dos juízes? Qual era o ciclo que existia nos dias dos juízes? Pecado, o povo pecava, aí Deus pesava a mão, julgamento, trazia um povo para oprimir, pecado, opressão, aí o povo se arrependia, né? Orava a Deus, aí Deus levantava um libertador, aí depois, enquanto esse libertador estava vivo, o povo estava adorando a Deus. Mas depois o libertador morria, o povo se voltava para os seus ídolos. E aí começava de novo, pecado, opressão, aí ficava nesse ciclo. O livro de Juízes todinho é esse ciclo. E não tem, a gente olha às vezes para o livro dos Juízes como se os juízes fossem grandes heróis, grandes homens. Pelo contrário, quando você olha para o livro de Juízes, você vê homens falhos, pecadores, imorais, mulherengos, beberrões. Tem um lá que é quase que um cangaceiro, diria aqui na linguagem popular do Nordeste. Então são homens pecadores como eu e você. E essa história do livro de Ruth se passa nesse período, aonde no livro de Juízes você vê muito pecado e Deus pesando a mão sobre o pecado. Desobediência e Deus julgando a desobediência. O livro de Ruth é como que um aroma agradável no meio de toda essa podridão. Porque no livro de Ruth, ao invés de você ter pecado, opressão e julgamento, você tem obediência, amor e recompensa. Você tem exatamente o oposto do que você tem no livro de Juízes. Aí você tem aqui no livro de Ruth. Então essa história se passa nos dias dos juízes e, segundo alguns bons historiadores, essa história de Ruth se passa no final da história de Sansão. Terminando a história de Sansão, é que acontece a história aqui do livro de Ruth, já que ele cita, no finalzinho, ele dá uma breve genealogia do livro de Davi. Então, alguns historiadores fazem algumas contas, pegam alguns relatos históricos, algumas coisas da arqueologia, e situam a história de Ruth no final da história de Sansão. É como se Ruth tivesse no final do capítulo 18 de Juízes. Deixa eu ver se é o 18 mesmo. Gibeá, o Levita é 19... Mica, não, 18 não, 16, pronto, é como se Ruth estivesse no final do capítulo 16 do livro de Juízes. Então a história se passa no dia dos livros de Juízes, e como um livro histórico, o que é que toda boa história tem? O que é que toda boa história? Toda boa história tem logo 2 coisas. Ela tem 3 coisas, toda boa história. Se você gosta de assistir novela, se você gosta de assistir filme, gosta de assistir série, você, a primeira coisa, você se identifica com quem? Personagens. Então, toda boa história tem personagens. E toda boa história começa apresentando os personagens, não é assim? O filme começa logo apresentando o herói, a mocinha, o vilão, apresentando os personagens. Aí o livro de Ruth, logo no começo, traz os personagens. Veja quem são os personagens.
ele apresenta aqui pelo menos 6 personagens. Vamos ver se vocês identificam comigo os 6 personagens aqui. Vocês vão me ajudar hoje na mensagem. Quem são 6 personagens aqui? Quem é um logo de cara que aparece aí? Quem? Alguém falou aí? Elimeleque. Escutei alguém falando de Elimeleque. Elimeleque é um personagem. Sabe o que é que significa Elimeleque? Elimeleque significa Deus é o meu rei. Ou então Deus é rei, ou Deus é o meu rei. Nome bonito, não é? Deus é o meu rei. Elimeleque. Qual é outro personagem que tem aí? Boaz não apareceu ainda. Aqui nos 5 primeiros versículos. Então, olha só para os 5 primeiros versículos. Qual é o outro personagem? Noemi, falaram ali atrás. Noemi é outra personagem. Ela vai até o final do livro agora, Noemi. Noemi significa graciosa, agradável, doce. Olha só a coisa bonita. Deus é o meu rei. Casado com uma pessoa agradável, doce. Não tem jeito de dar errado, né? Parece que é conto de fadas. Arco-íris, unicórnio. Conto de fadas. Tem mais personagem aqui, além de Elimeleque e Noemi. Tem mais 2 personagens. Quem são? Malom e Quilion. Lembra, essa história estava se passando nos dias dos juízes. A opressão, o povo pecava, Deus trazia opressão. Deus trazia fome, Deus trazia um povo estrangeiro. O nome Malom e Quilion provavelmente aponta para um período desse de que Deus estava pesando a mão. Porque Malom significa doença, enfermidade. Aquele que está doente, Malom. Não, olha o nome do sujeito. Quilion significa aquele que falha, aquele que não é confiável. Não é um nome legal para você botar seu filho, seu cachorro. Não é um nome legal. Não bota esse nome, Malom e Quilion. Porque se lembra que naquela época o nome refletia muito a época que estava acontecendo. Então, você tem mais, tem Elimeleque, Deus é rei, Noemi, graciosa, Malom, doença, enfermidade, Quilion, aquele que falha, e no final entram mais 2 personagens, que são quem? Orfa e Ruth. Entram mais 2 personagens, Orfa e Ruth. Orfa é uma palavra em hebraico que tem a ver com nuca, aquele que vira para trás. Então, Orfa pode significar aquela que dá as costas, aquela que volta, órfã. E Ruth significa companheira, amiga fiel, é o nome de Ruth. Então veja que os personagens, eles são escolhidos, o nome dos personagens, os personagens, eles são escolhidos a dedo para essa história. Quem é o grande personagem central, que está no controle de tudo? Deus. Quem é que está guiando toda a história? Deus. Deus escolheu alguém que se chama Deus é o meu rei, para que se casasse com uma mulher graciosa, para que tivesse um filho que chamava enfermidade, outro filho que é aquele que falha, se casasse com alguém que significa que eu vou dar as costas, e o outro se casasse com alguém que significava companheira e amiga fiel, porque Deus sabia toda a história, queria o desenrolar da história. Deus está no controle de cada detalhe, nada é por acaso, nenhuma única vírgula na Bíblia é por acaso. Nenhuma única vírgula. Mas a história, além de ter personagens, ela tem o que também? O que é importante na história? Você está vendo lá um filme, está assistindo uma novela, aí a câmera lá mostra o quê? O cenário. Qual é o cenário que está acontecendo nessa história? O cenário vai falar muito para a gente também. Porque o cenário, quais são os 2 locais que são falados aqui nessa história? Esses 5 primeiros versículos. Quais são os 2 cenários? Fala de Moabe e fala de Belém. Belém significa casa do pão. Moabe não tem uma palavra, não tem um significado específico. Moabe seria do meu pai, porque lembra que Moabe é filho de Ló. Lembra as filhas de Ló que bebedaram o pai, se casaram e ficaram grávidas do próprio pai. Aí daí nasceu Moabe. Mas o importante dessa história é que hoje nós temos a Bíblia, hoje nós temos as ordenanças do Senhor, hoje nós temos o povo do Senhor, mas naquela época, nessa época aqui da história do livro de Ruth, na época dos juízes, como é que o povo se identificava
como é que você conhecia quem era o povo de Deus? Tinham 3 coisas que caracterizavam o povo de Deus. Como é que você sabe que alguém era o povo de Deus naquela época? Você sabia, primeiro, porque eles tinham a lei revelada, nenhum outro povo tinha sido revelado a lei, como tinha sido revelado lá no Pentateuco. Eles tinham o tabernáculo, que era o local onde Deus se manifestava, na Arca da Aliança, e ele tinha o principal, que caracterizava o povo, que era a terra prometida. Foi isso que Deus prometeu a Abraão? Vou te dar esse pedaço de terra. Olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste. Aonde o teu olho alcançar, essa terra vai ser sua. Então, a terra, o local, ele caracterizava o povo de Deus. Então, o fato de ele estar em Belém, quer dizer que ele estava na terra do pacto. Quer dizer que ele estava na terra do povo de Deus. E lá em Levítico, Deus dá uma ordem dizendo assim: não se misturem com os moabitas. Não se achem moabitas no meio de vocês. E aí, para onde é que Elimeleque sai? Ele sai da casa do pão, do povo da aliança, e vai para um local que Deus disse: não se misturem com esse povo. E aí você vê mais outro recurso de uma boa história. Porque uma boa história, ela tem enredo, ela tem contexto, ela tem um tom. E qual é o tom que está acontecendo aqui? Veja, aquele que, o nome dele diz: Deus é o meu rei. Aí veio a fome. Aí aquele que diz: Deus é o meu rei. Quando a dificuldade veio, quando a fome veio, o que é que ele devia fazer? Devia fazer o quê? Buscar o rei, clamar ao rei. Aí o que é que ele faz? Ele vai para uma terra que Deus proibiu que o povo fosse. Então você tem aqui uma ironia. Uma ironia. Deus é o meu rei, mas na hora da dificuldade eu fujo. Acontece ou não acontece com muita gente hoje? Deus é o meu rei, eu acredito em Deus, louvado seja Deus, derramo lágrimas cantando e tal, aquela coisa toda. Quando a dificuldade vem, desaparece. Quando a dificuldade vem, vai buscar ajuda em tudo quanto é canto, menos no Senhor. É ou não é? Ironia, acontece muito. Eu costumo dizer, quando você vai lendo a história, você vai vendo, você pensa que Elimeleque, ele tomou uma atitude sábia, né? Porque teve fome na terra. Se tem fome na terra, eu vou cuidar da minha família. Não é assim? Ele racionaliza o erro. Tem fome na terra, eu tenho que cuidar da minha família. Então, o que é que eu vou fazer? Vou procurar alimento em outra terra. Só que qual era a terra do pacto? Qual era a terra que Deus disse que ia abençoar? Terra de Israel. Não era Moabe. E o nome dele indicava isso. Só que ele busca longe do Senhor. Então Elimeleque, ele não toma uma atitude sábia. Na hora da crise, na hora da dificuldade, ele foge do Senhor. E essa crise, essa dificuldade, quando você vai lendo aí no versículo 1, nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. Veja que tem um grande contraste, porque Belém significa casa do pão. E faltou pão na casa do pão. Tinha fome em Israel. Só que diferente dos nossos dias, porque quando as coisas acontecem conosco, a gente procura logo uma causa natural, né? Apareceu uma doença em mim, por exemplo. Sei lá, apareceu uma gastrite, pegar o meu exemplo. Apareceu uma gastrite em mim. Aí eu procuro logo uma causa natural, né? Não, é porque eu estou me alimentando mal, é porque eu estou estressado. Então, o que é que eu tenho que fazer para combater a gastrite? Tenho que me alimentar melhor, tenho que ficar menos estressado, tenho que tomar um remédio. A gente olha primeiro para as causas naturais, tenta resolver de forma natural, e quando não resolve de jeito nenhum, a gente vai clamar a Deus. É ou não é assim? A gente não parte do princípio que a gastrite, quem me deu foi Deus. Parece que é impensável para a gente isso, né? Que é isso? Deus vai dar uma doença? Ele está ou não está no controle de todas as coisas? Todas as coisas incluem a gastrite ou não incluem? Então, em última instância, quem foi que mandou a gastrite? Foi Deus. A gente não tem essa percepção. O povo naquela época tinha essa percepção. Se a terra estava tendo fome na terra, era porque Deus tinha mandado fome na terra. E essa história estava se passando em que período? Período dos
Juízes. E o que é que acontecia no período dos juízes? O povo pecava e Deus pesava a mão. Então o que é que está acontecendo aqui? Deus está pesando a mão porque o povo pecou. E se o povo pecou e Deus está pesando a mão, o que é que o povo deveria fazer? Se arrepender, se humilhar, buscar ao Senhor. E o que é que Elimeleque faz? Foge. Ele não tem a atitude esperada do servo de Deus. Elimeleque toma exatamente a atitude contrária. Então veja que aquilo que parece ser uma atitude sábia de Elimeleque, na verdade é uma atitude errada. Ele está fugindo da disciplina do Senhor. Então, o livro, a história continua, ele tem personagens, a história ela tem enredo, a história tem um cenário. Quando você vai lendo o livro, você encontra várias vezes, nesses 5 versículos só, você encontra várias vezes, e ele fala aí, olha, nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém, aí um pouco mais na frente, e sua mulher, e Malom, e Quilion, ele vai dizendo vários is, e ficaram, e foi isso, e aquilo, e assim, como se ele estivesse acrescentando sempre alguma coisa. Porque essa ideia de você estar acrescentando dá velocidade para o texto. É como se você estivesse lendo, o texto fosse ganhando velocidade. Você passou a primeira marcha, passou a segunda, passou a terceira, a quarta, a quinta, o caminho, a história está caminhando até que ela chega num ponto crucial, onde as cortinas vão se fechar e aonde a história agora vai ter uma reviravolta. E onde é que a cortina se fecha e onde é que tem essa reviravolta? Exatamente no capítulo 5. Porque essa história começa com 6 personagens, né? 3 homens e 3 mulheres. Elimeleque, Malom e Quilion. Como é que termina o versículo 5? Quem é que está vivo na história? 3 mulheres. Orfa, Ruth e Noemi. Então veja, numa sociedade onde o homem era o provedor, aonde o homem era o cabeça, aonde o homem era a mulher, sem o homem não era ninguém, a história começa dizendo, olha, essa história vai ser a história de 3 mulheres. O livro de Ruth é a história de 3 mulheres. É como se nos 5 primeiros versículos ele estivesse apresentando assim, olha, deixa eu apresentar os personagens, deixa eu apresentar o cenário, deixa eu apresentar o problema, deixa eu apresentar um enredo e deixa eu colocar uma pimentinha a mais, porque essa história, no meio de uma sociedade machista, essa história vai ser a história de 3 mulheres. Se fosse a história de 3 mulheres, já seria extremamente impactante. Mas são a história de 3 mulheres viúvas, porque naquela sociedade, se a mulher não tivesse ligada a um homem, ela só tinha 2 opções na vida. Não existia outra opção. Não tinha opção, não, eu vou botar uma vendinha para vender cachorro-quente. Não tinha essa opção. Vou fazer unha, também não tinha opção. Vou cozinhar para vender, não tinha essa opção. Uma mulher que não tivesse ligada ao homem, nessa sociedade aqui, ou ela iria mendigar, ou ela iria se prostituir. Eram as 2 únicas opções. Se fosse só uma, já seria difícil. Só que a história diz que vão ser 3 mulheres. E a grande pergunta aqui, quando ele termina esses 5 primeiros versículos, é como essas 3 mulheres vão responder àquilo que Deus fez. Como essas 3 mulheres vão responder à providência de Deus. Como essas mulheres vão responder? Porque algo que vai perpassando o texto aqui, algo que vai ficando claro no texto aqui, é que a providência de Deus, a princípio, nem sempre é agradável aos nossos olhos. Porque, mais uma vez, quem é que está no controle de toda a situação? Deus. Quem foi que mandou a fome? Deus. Quem foi que fez Elimeleque sair de Belém e ir para Moabe? Deus. E aí, veja, Elimeleque desobedece a Deus. E quando ele desobedece a Deus, ele deixa a sua família mais vulnerável, porque a ordem de Deus era, não se misturem com os moabitas. E aí, porque Elimeleque vai para Moabe, os filhos dele se casam com quem? Com 2 moabitas. Deus está no controle de todas as situações. Mas apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos erros, apesar da nossa incredulidade, apesar de que a gente vai para o caminho diferente que Deus quer, mesmo assim, Deus consegue escrever uma bela história. Porque estava no plano de Deus. Se aquela mulher
moabita, Ruth, entrasse nos planos de Deus, entrasse na genealogia do Messias. É uma história linda, é uma história fantástica, ela vai continuando, ela traz palavras importantes nesse versículo. Veja o versículo 2, quando ele diz assim: e este homem chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, fez o quê? Morreu. Ele saiu de Belém devido à fome. O que foi que ele encontrou? A morte. Ele pensou que estava saindo de uma situação ruim. Ele encontrou uma situação pior. Ele estava tentando fugir da fome. Ele encontrou a morte. E esse texto, ele continua no verso 5. Verso 5, ele diz: depois morreram também Malom e Quilion, os filhos de Noemi. Então, a morte está presente nesse texto. Tentavam fugir da fome, tentavam fugir do julgamento de Deus, tentavam fugir da disciplina de Deus. Encontraram o quê? A morte. Meu amado irmão, minha amada irmã, nunca é uma boa ideia fugirmos da disciplina do Senhor. Nunca é. A disciplina, a princípio, ela parece dura, ela parece amarga, mas a disciplina do Senhor, ela tem um fim específico, e esse fim é a restauração. Toda disciplina bíblica, o fim dela é a restauração, é o amor, não é a punição. E quando a gente foge da disciplina, encontramos coisa pior. Porque ser disciplinado às vezes dói. Dói ou não dói? Dói, né? Alguém chegar e falar para você que você fez isso errado, fez aquilo errado, tem que consertar, tem que pedir perdão para um fulano, tem que restituir um cicrano. É ruim, a gente não quer. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito. A gente quer fazer as coisas como eram nos dias de dos juízes. Veja aí, Juízes, o último versículo do livro de Juízes, o último versículo. A gente quer fazer as coisas como aqui em Juízes 21, 25, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo, cada um fazia o que bem queria. A gente quer fazer igual naqueles dias, por mais que alguém diga: olha, é errado, não faça isso. Não, mas eu vou fazer porque na minha cabeça eu acho que é certo e vou fazer. A gente quer viver como naqueles dias. Sempre que a gente corre da disciplina do Senhor, a gente encontra algo pior. Elimeleque experimentou isso. Ele tenta fugir da fome, ele tenta fugir do julgamento, mas ele encontra a morte. Aí você pode pensar: mas podia ser que Elimeleque não tivesse pecado, outras pessoas tivessem pecado, e Deus estivesse julgando a nação, e ele fosse uma pessoa justa. Por que ele iria pedir perdão? Você já leu as orações de Daniel, de Esdras, Noemi? Como é que eles começam as orações dele? Eles começam assim: Senhor, perdoa o nosso pecado. Ele tem um senso de nacionalidade, ele tem um senso de conjunto, que faz parte de um todo. Dificilmente nós oramos assim: Senhor Deus, perdoa o nosso país, porque nós pecamos contra o Senhor. Não é assim, né? A gente ora assim: Senhor, abençoa os políticos, porque eles, não é nós, é eles. A gente tem essa coisa de eles e nós. Nós estamos corretos, eles estão errados, e quem tem que se arrepender é eles. Não. A noção bíblica é de conjunto. E Elimeleque, ele foge, ele devia se arrepender, devia se humilhar diante do Senhor, confessar os pecados da nação, buscar no Senhor. E a ironia é tão grande, que eles fogem, vão para Moabe, fugindo da fome, vão para Moabe, encontram a morte, e logo depois que eles morrem, o que acontece? Nos versículos seguintes, você continua lendo, logo depois diz: e Deus abençoou a terra de Judá, voltou a ter pão. Ou seja, se eles tivessem esperado, eles tinham encontrado pão. Você vê a ironia da história. Fugiram da disciplina e encontraram a morte. A fome aqui era um julgamento de Deus. A fome era uma forma de você movimentar os povos. Lembra de Abraão, Isaac, Jacó? Abraão teve fome, desceu para o Egito.
Aí arruinou o casamento dele lá no Egito, quando conheceu a egípcia lá, Agar. Isaac, no momento de fome, também desce para o Egito. Deus protege Isaac lá. Jacó, no momento de fome, manda os filhos lá no Egito. José já estava lá, momento de fome. Na Bíblia, a fome nunca é uma causa natural. É sempre o agir de Deus movimentando os povos, testando os povos, provando os povos. Elimeleque, ele tenta fugir do julgamento de Deus, e essa história, esses primeiros 5 versículos, eles terminam exatamente com as 3 mulheres, as 3 personagens mais improváveis, terminam as 3 personagens vivas, porém desamparadas. Diz que assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. E outra coisa importante é o que não é dito no texto, porque o texto não diz que esses filhos tiveram filhos. Ou seja, Noemi não foi avó, ficou só ela, viúva, sem filhos, com Orfa, viúva e sem filhos, e com Ruth, viúva e sem filhos. A pior situação possível para uma mulher naquela época. Ficaram as 3. Essa história é uma história fantástica, uma história que aponta esses contrastes. Um homem que significa, ele é o meu rei, Deus é o meu rei. Esse homem foge da terra da aliança. Esse homem toma uma atitude imprudente, não se humilha diante do Senhor, não busca a disciplina do Senhor, tenta fugir, mas Deus traz a fome para ele. Uma mulher que significa doce, uma mulher que significa agradável, tem a sua vida agora amargurada. Como essas mulheres vão responder? É isso que o restante do livro vai tratar. E quando a gente olha esses 5 versículos, é importante a gente entender que toda a história da Bíblia, ela está dentro de uma história maior. Existe um personagem principal em toda a Bíblia. Toda a Bíblia tem um personagem principal. Quem é esse personagem principal? Quem é o personagem principal da Bíblia? Para onde toda a Bíblia está apontando? Jesus Cristo. Toda a Bíblia está apontando para Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento está apontando para Jesus Cristo. E a história da Bíblia, a Bíblia está contando uma história. Ela está contando uma história da redenção. Como Deus está redimindo um povo para si. Redimindo através de Jesus Cristo. Então você consegue relacionar a Bíblia com toda a história da Bíblia. Você consegue resumir a Bíblia em 4 palavras. Já falei isso um bocado de vezes. Já é para todo mundo ter decorado já. A Bíblia você consegue resumir ela em 4 palavrinhas: criação, queda, redenção, consumação. Você resume toda a história da Bíblia aí. Deus criou, houve a queda, Deus está trabalhando na redenção e vai haver um novo céu e uma nova terra. Então, tudo aponta para essa história. Quer ver? Deus criou tudo perfeito e fez um jardim do Éden para o homem morar nele. Criação, né? Deus criou tudo perfeito. Quando você olha para esse texto, qual era o local que Elimeleque deveria estar? Onde é que ele deveria ter ficado? Belém. Mas ele saiu de Belém. Qual foi o local que Deus criou perfeito para Adão? O Éden. Adão ficou no Éden? Não, devido aos erros dele. Então, Deus criou um local perfeito e fez o Éden para o homem morar. Com a queda, o homem tenta se esconder, o homem tenta fugir da disciplina do Senhor. É ou não é? Quando ele escuta o Senhor, o que é que Adão faz? Se esconde. Ele cria para si figueira, né? Pega folhas lá, de uma planta lá, e tenta cobrir a sua nudez, para fugir do Senhor, para se esconder do Senhor, tenta fugir da disciplina do Senhor. Elimeleque tentou ou não tentou fugir da disciplina do Senhor? Criação, queda. Com a redenção, voltamos a nos relacionar com o Senhor de uma forma correta e não precisamos mais temer o seu julgamento. Agora em Cristo somos nova criatura. Nenhuma condenação há para os que estão. Precisamos agora temer a disciplina do Senhor? Precisamos temer o julgamento do Senhor? Quem é que vai acusar os eleitos de Deus? O que a Bíblia diz? É Deus quem os justifica. Quem? Não existe mais. Criação,
queda, redenção e no novo céu e na nova terra. Na consumação, não vai haver mais fome, não vai haver mais morte e estaremos eternamente com o Senhor. Aqui Elimeleque experimentou a fome, experimentou a morte. Na consumação, não iremos mais experimentar a morte, não iremos experimentar fome, estaremos eternamente com o Senhor. Então você consegue relacionar esse pequeno trecho com toda a história da Bíblia: criação, queda, redenção, consumação. Você consegue mais ainda, você consegue apontar para Cristo, porque quem é o personagem principal? Cristo. Então o texto tem que apontar para quem? Para Cristo. Como é que esse texto aponta para Cristo? Elimeleque morava onde? Na casa do pão, Belém. Faltou pão na casa do pão. Eu pergunto, Jesus, ele é o quê? O pão da vida, o pão que desceu do céu. Falta pão em Jesus? Aquele que está em Jesus tem fome ou tem sede? Não. Então o texto aponta para Jesus dizendo: olha, Elimeleque teve fome, faltou pão para Elimeleque, ele não confiou no Senhor, mas aqueles que confiam no Senhor serão sustentados pelo seu Senhor. Aquele que é o pão da vida vai saciar o meu e o seu coração. Se de repente a fome está batendo na sua vida, de repente não é nem a fome de verdade, falta de alimento, mas a fome é uma crise que está batendo na sua vida. A situação não é você fugir da crise. A solução é você enfrentar a crise. A solução é você colocar os joelhos no chão e perguntar ao Senhor: Senhor, como é que eu enfrento essa crise? Senhor Deus, me ajuda a enfrentar essa crise com o Senhor, não distante do Senhor. Eu quero ficar em Belém, não quero sair de Belém, não quero ir para Moabe. Eu não quero fugir da disciplina, mas eu quero experimentar a disciplina do Senhor e aprender do Senhor. A resposta esperada, quando provavelmente foi Samuel que escreveu esse livro, quando Samuel escreve esse livro, provavelmente o que ele esperava era que as pessoas entendessem que fugir do julgamento, fugir da disciplina de Deus não é uma atitude correta e sempre piora a situação. Como é que nós podemos responder a esse texto hoje? Como é que eu e você podemos responder a esse texto que está apontando para Cristo, que está resumindo a história, toda a história da criação? Como é que eu e você podemos responder a esse texto? Podemos responder entendendo que se a crise bate na nossa vida, a situação não é fugir da terra prometida. A solução não é fugir da igreja. A situação não é fugir da comunhão dos irmãos. A solução não é procurar ajuda fora, mas a solução é colocar os meus joelhos no chão e buscar aquele que é o dono da casa do pão, aquele que é o Deus do pão, aquele que tem todo o poder. Não fugir, não viver uma vida de ironia, uma vida de contraste, porque Elimeleque significa Deus é o meu rei, mas na hora da crise ele não quis, ele não agiu como se Deus fosse o rei dele. Pelo contrário, ele fugiu. Não viver de aparências. Não viva de aparências. Não viva com a santidade aparente apenas, querendo que as pessoas olhem para você e digam: olha como fulano ele é santo, como fulano é correto, como fulano faz. Não, mas tem uma vida ética e correta diante do Senhor. No final das contas, quem tem que dar uma tapinha nas nossas costas e dizer assim: muito bom, servo bom e fiel, quem tem que fazer isso é Deus, não são as pessoas. Precisamos buscar a aprovação de Deus, não das pessoas. Não fuja da crise, se arrependa dos seus pecados. Se de repente tem pecados e Deus tem pesado a mão e a disciplina tem sido forte na nossa vida, se arrependa dos seus pecados. Não tente fugir como Elimeleque, porque quando a gente foge da disciplina do Senhor, as coisas sempre vão de mal a pior. Queria terminar lendo mais uma vez com vocês esses 5 primeiros versículos para deixar uma pergunta para a próxima quarta. Presta bem atenção. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali.
Há algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, o nome da outra era Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim, ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Como essas mulheres vão reagir a essa situação? É isso que o restante do livro vai tentar nos responder, vai tentar nos ensinar agora. Recomendo você leia o livro de Ruth. Lembre dos personagens que falamos hoje, o nome dos personagens. Lembre do período que estava acontecendo na história. Lembre do ambiente que está acontecendo na história. Lembre qual era a resposta esperada para aquela situação. E leia o livro de Ruth. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração de forma poderosa. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor.